Amigos e amigas da TV Metropolitana, estamos de volta com mais um Entre Aspas com Ronaldo Castilho, que é transmitido todas as quintas-feiras às 19h30 pela @TV Metropolitana de Piracicaba. E hoje eu recebo o meu amigo, advogado Max Pavanello. Boa noite, Max. Boa noite, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar ao seu lado, bater um papo com você. E, novamente, obrigado pelo convite e um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo. Max, vamos começar a falar um pouquinho sobre a advocacia, né? Como que você decidiu ser advogado? Rapaz, faz tempo isso, hein? Na verdade, Ronaldo, sempre que meus testes vocacionais sempre indicaram a carreira jurídica como uma provável e possível carreira para mim. E eu sempre quis ser advogado. Quando eu estava ali para o terceiro colegial, segundo colegial, eu tinha um sonho de fazer direito e ser embaixador. Uma das carreiras que é possível através do direito é ser embaixador. Mas daí eu fui conhecer um pouquinho melhor como funcionava a carreira de embaixador e vi que naquela época, né, isso já faz quase uns 30 anos, né, naquela época as embaixadas relevantes ficavam com cargos políticos e as embaixadas secundárias, terciárias ali, ficava para quem era embaixador de carreira propriamente dito. E isso começou a me desanimar na época, que eu não tinha uma veia política na época e achava que seria, para mim seria inacessível uma boa embaixada por conta disso. Aí eu entrei na faculdade e comecei a estudar e me apaixonei pela advocacia. Cheguei a fazer 6 meses de estágio no Ministério Público Estadual, um promotor de justiça, Valdir Vieira Rezende chamava. Ele não está mais em Piracicaba, mas até achei legal a promotoria e tal, mas me identifico com a advocacia. Nunca prestei um concurso para juiz, promotor, delegado, nada, porque eu costumo dizer que eu gosto de ser pobre, gosto de ser advogado. A advocacia tá dentro de mim, é o que eu sou e não tenho planos de sair tão cedo da advocacia. Quais foram os principais desafios no começo de carreira, Max? Na verdade, acho que o grande desafio para mim foi me inserir no mercado de trabalho, né? Porque eu venho de uma família que acho que 1 ou 2 primos tinha curso superior, mas que não tinha nada a ver com direito. Meu pai não era advogado. Então, me inseri, eu não tive muitos advogados vêm de família do direito, é normal advogado formar filhos e netos advogados, né? Então tem aquele impulso inicial através da própria família. Eu não, meu pai sempre me deu toda a estrutura, meu pai e minha mãe me deram a estrutura para estudar. Graças a Deus eu não precisava trabalhar para estudar. Me ajudou muito a montar o meu escritório. Mas o início, acho que o grande desafio para mim foi a falta ter que buscar o mercado de trabalho que era totalmente novo para mim. Eu tive uma ajuda muito significativa para mim, que foi o Cláudio Bini, Dr. Cláudio Bini, advogado. Que foi procurador-geral do município, né? Procurador-geral do município na gestão do Gabriel Ferrato. Acho que nos primeiros anos do Gabriel. No primeiro ano, ele saiu acho que em outubro, mais ou menos. Dr. Cláudio Bini, que me abriu a advocacia. Comecei a fazer estágio depois do MP. Saí do MP, fui para a Caterpillar. Saí da Caterpillar, fui para o Cláudio Bini. Saí da Caterpillar, inclusive, porque eu queria montar meu escritório de advocacia. E falei, dentro da Caterpillar eu não vou conhecer como funciona um escritório. A advocacia corporativa é muito diferente de um escritório, né? Uhum. E o Dr. Cláudio Bini me abriu as portas, fiz estágio com ele. E acho que muito do que eu sei da advocacia eu devo ao Dr. Cláudio. Qual que é a área do direito que você atua, que você tem mais atuação, Max? Eu gosto e atuo com mais frequência na área do direito empresarial
e direito eleitoral. Direito empresarial, o escritório do Dr. Cláudio Biner, inclusive, chamava advocacia empresarial. Então, veio do início da carreira até os dias de hoje. E o eleitoral, quando eu dou palestra sobre direito eleitoral, eu até cito que é uma área interessante que surgiu na minha vida quando eu fui morar em Araraquara. Cheguei em Araraquara, não conhecia ninguém, absolutamente ninguém na cidade. Minha esposa estava trabalhando na Unimed. E falei, como que eu vou conhecer gente nessa cidade? Araraquara é tão provinciana, ou talvez até um pouco mais do que Piracicaba, naquela coisa de que você só se insere no mercado de trabalho se for gente de quem. Se é gente de quem, daí você consegue se inserir. Araraquara, a cidade da ferroviária, né? A cidade ferroviária, a morada do sol. Tem 3 sol para cada um lá. Aí falei, bom, eu fui ser sócio do clube araraquarense, ficava na frente da minha casa, só que fiquei 6 meses de fila de espera para ser sócio. Frequentava a Igreja Batista, é um bom lugar para fazer amizades, mas é um péssimo lugar para você conquistar clientes. A igreja não é um bom lugar para você ter clientes, principalmente quem atua na área empresarial. E eu falei, bom, era uma coisa que eu gostava, que eu fazia muito política de ordem. Falei, eu vou para a política partidária agora. E mandei um e-mail para o William Afonso, que era o presidente do PDT da época, na sexta-feira à tarde. Na segunda, ele era vereador também. Na segunda, ele me chamou no gabinete dele para conversar. E ele falou, olha, eu não tenho ninguém aqui, não tenho um advogado que atue no eleitoral para mim, no eleitoral partidário. Falei, tá, legal, só que eu não sei nada sobre isso. Ele falou, mas se você estudar, você vai aprender. Falei, é verdade. Isso foi em 2016, 2015, 2016. Comecei a estudar direito eleitoral e me apaixonei pelo direito eleitoral. Ano passado, por exemplo, a matéria que eu mais fiz foi direito eleitoral, até por conta das eleições. E aqui em Piracicaba agora você é o presidente do PDT, né? Estou presidente do PDT desde 22, desde março, abril de 22. Quando eu voltei de Araraquara, que acabou, fui secretário municipal em Araraquara, secretário de Agricultura, e minha esposa já tinha sido demitida da Unimed e já tinha voltado para Piracicaba. Eu permaneci lá até terminar o mandato do prefeito Marcelo Barbieri. Só que o Marcelo Barbieri já estava no segundo mandato, então ele não podia mais ser prefeito. Ele não podia se reeleger. Não podia se reeleger. Ele lançou lá o Boi, era o candidato a prefeito nosso, era o Boi, só que o Boi acabou não indo bem nas eleições e perdemos. Aí eu voltei para Piracicaba. Quando eu voltei para Piracicaba, eu comecei a trabalhar ali com o Sérgio Penassato, um pouquinho depois, né? Comecei a trabalhar com o Sérgio Penassato e me enfronhei em ajudar na campanha do João Goulart. João Goulart, que é o filho do ex-presidente João Goulart, do PPL. Acabou a eleição. O João Goulart não foi nem para o segundo turno, evidentemente. Eu procurei o diretório do PDT aqui de Piracicaba e comecei a ajudar. Eu já era afiliado ao PDT, só que de Araraquara. Pedi a transferência para Piracicaba. Comecei a ajudar. Participamos ativamente da eleição de 2020. Fui até candidato a vereador em 2020. Nós tivemos candidato a prefeita, tudo. Aí, em 2020, 2021 houve uma troca de comando. Em 2022 a nossa presidente acabou indo para o PSD e daí eu assumi e desde então eu sou presidente do PDT. E trabalhando com direito eleitoral. Sim. Max, fala uma coisa para mim. Qual que é a importância da especialização para um advogado nos dias de hoje? É engraçado isso porque quando eu me formei em 2000. Já são quase 25 anos já. São 25 já, né? De formado. Quando eu me formei, o perfil do advogado era o perfil generalista. Era aquele advogado que entendia um pouquinho de tudo, de todas as áreas.
E com o passar do tempo, acabou mudando esse perfil. Hoje o advogado, tem advogados generalistas que se dão bem e que têm projeção, mas hoje em dia, normalmente o advogado bem-sucedido é aquele que se especializa numa área e foca nessa área. Por que é importante isso? Porque para você... Nós temos no estado de São Paulo, são quase 380 mil advogados. Em Piracicaba são 3.200 advogados. A concorrência é muito grande. Então, para você ser bom em alguma coisa, você tem que fazer, se especializar e se destacar naquela área. E não adianta você querer saber de tudo. Eu sempre falo eu brinco que eu nem sei direito onde fica o Fórum Trabalhista. Eu não faço trabalhista, eu não sei fazer trabalhista. Não adianta eu querer fazer trabalhista que eu vou prejudicar ao cliente e a mim, porque vou perder meu nome, o nome que a gente ganha com respeito, no trabalho, a gente acaba perdendo quando você se mete a fazer algo que você não sabe. Como foi passar na prova da OAB, Max? Que é o grande... A prova da OAB é assim, eu sempre defendo que eu já ouvi falar que tem que acabar, e já ouvi falar que ela tem que ser mais fácil. E eu sempre, quando eu faço análise sobre o exame de ordem, eu sempre digo que ela tem que ser difícil. Tem que existir, tem que ser difícil. Por quê? Nós temos um artigo na lei, no Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906, de 94, nós temos um artigo que fala que não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Se não existe hierarquia, nós precisamos estar no mesmo nível que eles. Para não existir hierarquia, nós precisamos estar no mesmo nível que eles. Juiz e promotor passam por provas, por concurso exames, público. por concurso público e concursos extremamente difíceis, que são complexos. E, se não me engano, tem que ter 3 anos de comprovação jurídica. Prática jurídica. Prática jurídica, não necessariamente a advocacia. Por exemplo, um cartorário do fórum pode prestando o concurso. Pode prestar o concurso. Eu só não tenho certeza se é 3 ou 5, mas tem um período tempo determinado. Como eu falei, eu nunca pensei em fazer concurso público, então nunca fui ver muito direito isso. Mas, então, para a gente se equilibrar e estar no mesmo nível, a gente precisa passar, o advogado precisa passar também por uma prova que seja tão difícil quanto a deles. E outra coisa, não existe um curso de advocacia, o curso é de direito. É o mesmo curso que do juiz, do promotor, do delegado e do advogado. Então, nós precisamos da prova por conta disso. Eu acho que foi também um felizardo, porque eu passei na primeira prova. Eu me formei, acabei a faculdade em dezembro de 2020. Já teve a primeira fase no início de dezembro, passei para a segunda fase e passei também na segunda fase, que foi em janeiro. É uma prova difícil, na minha época passava cerca de 30%. Eu fui um dos 30% que passou de primeiro. Hoje, acho que o índice de aprovação é em torno de entre 15% e 20%, é muito baixo. Caiu um pouco. Caiu bastante por conta eu acho que o número de faculdades aumentaram demais, o número aumentou demais e isso acabou nivelando por baixo o ensino jurídico, né? E isso acaba refletindo nos exames. E daí, de novo, nos exames tanto da magistratura, quanto do Ministério Público, quanto do exame de ordem, acaba diminuindo bastante o índice de aprovação. Max, e quando que você começou a se envolver com a direção da OAB? Já que o Max foi reeleito conselheiro estadual da OAB aqui no estado de São Paulo. Eu, como estagiário do Cláudio Bini, eu acompanhei a primeira eleição. Acompanhei já a minha primeira eleição. Que, naquela eleição, quem ganhou foi o Sérgio Spenassato. Ali eu era estagiário, eu só observando, porque o Cláudio Bini sempre foi muito ativo dentro da política de ordem. Mas eu só observei e acompanhei.
primeira eleição que eu participei efetivamente foi em 2003, na eleição que o Ataíde venceu, João Batista de Souza Negreiros Ataíde venceu a eleição. E engraçado, Ronaldo, que aquela eleição ele venceu por 3 votos. Tínhamos 5 chapas em Piracicaba. Na época tinha mais ou menos 1.500 advogados. Tínhamos 5 chapas em Piracicaba. E a chapa do Ataíde, que era a qual eu apoiava, né? Eu não disputei a eleição, disputei como apoiador apenas. Né? Inclusive porque na OAB precisava de 5 anos para você ser candidato. Hoje é de 3. Então a primeira eleição que eu participei foi em 2003. Então já são 22 anos em que eu participo de disputas eleitorais na OAB. Agora o Fábio Moura é o presidente da OAB e você foi eleito conselheiro estadual da OAB aqui no estado de São Paulo. Como é ser esse conselheiro estadual? É engraçado que eu cheguei a disputar a presidência da OAB em 2012. Eu era vice-presidente e disputei a eleição e perdi exatamente para o Fábio Moura. Mas é possível disputar uma eleição e não perder a amizade. Às vezes as pessoas parecem que não entendem muito bem isso. E eu sempre fui amigo do Fábio, mesmo perdendo a eleição. É difícil não ser amigo do Fábio, né? É difícil não ser amigo do Fábio. O Fábio é uma pessoa fantástica. E ele ganhou, fez a administração dele e tal, e eu voltei a disputar uma eleição daí em 2018. Eu não disputei em 2015 eu estava em Araraquara, não disputei a eleição e voltei a disputar em 2018, onde a minha chapa que eu estava como conselheiro lá em São Paulo também, no estado foi 5ª colocada, em Piracicaba foi 3ª. Então eu entendi que esse número me dava, eu tinha um credencial para disputar novas eleições na OAB. E agora, eu fui em 2021, fui eleito conselheiro, mas nós perdemos, engraçado que nós perdemos em Piracicaba, que a eleição da OAB em São Paulo é uma chapa. Então você pode ganhar no estado e perder na cidade. Então, nós ganhamos no estado, mas perdemos em Piracicaba. Agora veio a eleição ano passado, 2024, e eu e o Fábio resolvemos nos unir. Eu como conselheiro e o Fábio como presidente. E apoiamos a chapa do Fábio e finalmente ganhamos em Piracicaba. Então, a nossa chapa de São Paulo, desta vez, ganhou em Piracicaba e ganhou no estado todo. E ganhamos com uma votação bastante expressiva. Nós dobramos a votação de 2021 para cá. Como é ser conselheiro? Eu tenho hora que eu me pergunto por que eu fui agraciado com esse cargo, porque de fato é uma responsabilidade, mas é gostoso. Aonde você vai, você tem pessoas que te consideram, que querem tirar foto com você. Para mim é algo novo. A primeira vez que eu estava em 2022, quando nós assumimos, a diretoria de Cerquilho queria uma reunião com São Paulo e pediu para eu fazer a ponte. E nós fomos juntos com a diretoria de Cerquilho. Um dos diretores lá, uma pessoa chegou para mim: posso tirar uma foto com você? Ronaldo, para mim foi algo totalmente inusitado, né? Eu não estava acostumado com isso. Como Celton Mello disse no Oscar, não fazia parte do meu mundo isso. E é uma experiência gostosa porque você tem esse reconhecimento e você trabalha muito pela advocacia. Você pode mostrar o trabalho que você, as ideias que você tem, a noção de advocacia, você pode levar para o conselho e pode correr o estado
levando a OAB e prestando serviços para a advocacia. A OAB, a 8ª subseção, ela representa quantas cidades? Hoje, a OAB Piracicaba é Charqueada, Rio das Pedras e Saltinho. Já teve São Pedro, Santa Maria e Águas. Agora lá é outra subseção. Agora São Pedro foi criada na nossa gestão em 2011, 2012. Foi criada a subseção lá. Então, São Pedro, Santa Maria e Águas, se eu não me engano, tem mais uma, acho que Torrinhas, se eu não me engano. Virou uma subseção lá que eu não vou lembrar qual que é o número da subseção, mas é autônoma, né? Ela se emancipou. Max, como que você vê o acesso à justiça no Brasil pela população? Eu acho que nós estamos indo de mal a pior. Primeiro porque o judiciário está subaparelhado. Nós, infelizmente, a receita que o judiciário tem, não sei se ela não é suficiente, mas ela não tem sido usada para, por exemplo, repor funcionários. Hoje você vai no fórum, o número de funcionários caiu demais. Números de oficiais de justiça caíram demais. Eles aposentam, é isso? E não é reposto? Vai aposentando, alguns se afastam e não são repostos. E isso começa a ser um entrave para a população. Primeiro, por conta do tempo que demora um processo judicial. Então, esse já é um dificultador. Com vistas a diminuir o número de processos, hoje nós estamos presenciando aumento de custas judiciais. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma sentença que é particular minha, inclusive, que eu tive que recorrer dela. Para eu recorrer no juizado especial, no juizado especial civil, eu precisei recolher R$ 1.300, quase R$ 1.400 de custas processuais. Isso é entrave para a população. Eu consegui o dinheiro para fazer o recolhimento, mas para a população é um entrave. E essas custas processuais elas estão aumentando cada dia mais por dois motivos. Um, porque o judiciário quer aumentar a receita para poder aumentar os salários dos desembargadores, e outra, para afastar a população do judiciário. A OAB teve uma briga ferrenha, que durou um ano e meio mais ou menos, para não aumentar as custas do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Que a gente entendia que o percentual que estava sendo aumentado dificultaria demais a população ter acesso ao Poder Judiciário. Para se ter uma ideia, em alguns casos, o aumento das custas chegava a 212% no final do processo. Então, era um aumento muito significativo e que a população não tem capacidade para absorver. E a desculpa dos deputados e dos desembargadores, do presidente do Tribunal de Justiça, era de que quem não tem condições, quem não consegue recolher as custas, então que peça assistência judiciária gratuita. Só que daí você vai pedir assistência judiciária gratuita para o cliente, e daí o judiciário pede uma infinidade de documentos, faz uma devassa na vida financeira das pessoas, algo que complica e que dificulta extremamente você conseguir a assistência judiciária. Então, o judiciário próprio, ao ver crescer demais o número de processos, ele está procurando rechaçar a população de ter acesso ao judiciário. Eu vou dar um outro exemplo que nós estamos enfrentando. O juizado especial civil, quando você entra com uma ação defendendo o direito do consumidor, o despacho que vem inicial é de que você tem que comprovar de que você tentou uma conciliação prévia. Isso não está na lei. Não existe nenhum dispositivo legal para isso. Mas o
juizado especial civil aqui, o juiz daqui, ele exige isso. Por quê? Porque se você não comprovar, ele extingue o processo. As decisões, quem recorre, estão sendo reformadas. Quando vai para o colégio recursal, está reformando. Mas é mais um entrave e tem as custas processuais para você recorrer. Então, é algo que vai desgastando e você acaba deixando de buscar o judiciário. Então, se o cliente ele busca uma advocacia gratuita, né, que é a defensoria pública, ele tem que comprovar que ele não tem condições de estar arcando com as custas, Isso. com as despesas. Aí quem vai entrar com o processo é o defensor público ou o advogado através do convênio que nós temos com a defensoria pública. Só que daí, se eu não me engano, o limite de renda é de 3 salários mínimos. Então, só quem tem menos do que 3 salários mínimos de renda é que pode ter acesso à defensoria pública. Max, fala uma coisa para mim. O que pode ser feito para tornar o sistema judiciário mais eficiente? A gente já falou sobre a questão das custas, né, sobre a demora da análise processual, mas o que pode ser feito? Tentar tirar um pouco a burocracia disso aí? Eu acho que a grande mudança que a gente tem que ver é investimento no Poder Judiciário. Investimento em material humano. Sem o ser humano, nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos de gente trabalhando. Precisa abrir concurso. Precisa abrir concurso. Se conversar com qualquer escrevente do Poder Judiciário, qualquer juiz, qualquer promotor, vai falar que está faltando mão de obra. Então, é o primeiro investimento que nós precisamos fazer no segundo... Humanizar o Poder Judiciário. Humanizar. Só que, paradoxalmente, além de humanizar, nós precisamos digitalizar. Implementar. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal implantou agora a Maria, que é inteligência artificial. Inteligência artificial. A inteligência artificial não adianta a gente querer fugir. Nós precisamos implantar ela também no Poder Judiciário. A advocacia precisa se aparelhar com a inteligência artificial. O que nós precisamos é ter mais clareza do qual é o trabalho que está sendo feito pela inteligência artificial. A inteligência artificial não pode dar decisão. Como que ela chama agora? No STF chama Maria. Maria. A inteligência artificial não pode dar decisão. Decisão quem dá é um ser humano. Ela precisa substituir o ser humano nas tarefas mais burocráticas. E isso vai ajudar a acelerar processos e a ter um poder judiciário mais eficiente. Cada instituição tem um nome diferente, né, para inteligência artificial. Sim. Tem banco que é BIA. Tem banco que é BIA, eu vi, tem a Magalu, tem a Magá, e assim vai. Que habilidades, além do conhecimento jurídico, são essenciais para um advogado ter sucesso? Primeiro, o advogado precisa saber ouvir. Acho que o grande papel do advogado é fazer um pouco do... Ser ouvinte. E aquela coisa do psicólogo, né? Não que a gente tenha formação de psicólogo, mas ouvir, absorver o que o cliente está dizendo e apresentar para ele um caminho que seja correto. Não fomentar disputas aventureiras. Muitas vezes o cliente chega lá com umas teses que... Uma vez furtaram o meu carro, levaram o carro embora. Meu pai queria, porque queria, que entrasse com uma ação para ressarcir o Estado. Porque ele falava, olha, a segurança é papel do Estado. Só quem pode fornecer segurança é o Estado, então se ele falhou, houve um vício, e se houve um vício, vamos cobrar do Estado. Mas não dá. Até em tese ele está certo, não está errado. Mas toda a jurisprudência, todas as decisões são contrárias a essa tese. Então não adianta eu fomentar esse tipo de
de situação. Eu preciso fazer o cliente entender que, eventualmente, o direito que ele acha que ele tem, ele, na verdade, não tem. Então, o primeiro papel do advogado é ser um bom ouvinte. Até tem um ditado que fala que o advogado é o primeiro juiz da causa, porque ele ouve, analisa e julga. Primeiro ele faz um julgamento, para depois ele tentar ir para o judiciário. Tem que estudar. A advocacia é feita de estudo. Eu falei do juizado especial e eu, por conta de todos esses entraves do juizado especial, eu sou um dos que abandonou propor ação no juizado especial civil. E a hora de recolher as custas, mudou vários procedimentos. Eu precisei ir lá e estudar. Para advogado, tem que estudar diariamente. A habilidade que ele tem que ser para caso a caso, Max. Caso a caso, estudo. E também o estudo teórico também faz parte. Hoje tem uma pós-graduação, um mestrado, é muito importante. Eu não tenho mestrado, tenho só pós-graduação. Mas isso também o estudo é fundamental. E o terceiro, acho que a terceira habilidade que a gente tem que ter é saber navegar em todas as áreas. Eu estava agora de pouco, eu recebi um despacho sobre engenharia. É uma disputa que o meu cliente cobra o engenheiro que construiu a casa dele por vícios e falhas da construção. Eu sou engenheiro? Não. Mas eu tenho que, a hora que eu pegar o laudo do engenheiro, do meu assistente técnico, eu tenho que saber analisar e entender aquele contexto para eu poder fazer a defesa, ainda que eventualmente seja necessário eu chamar meu assistente técnico e falar, olha, explica para mim, me faça entender. Eu muitas vezes, quando são casos mais complexos, por exemplo, engenharia, que eu não tenho domínio, eu faço a petição e mando para o meu assistente técnico para dar uma olhada. Falei alguma besteira? Tenho que corrigir alguma coisa? Então, você tem que se munir das pessoas corretas, mas também você tem que ter um olhar para todas as profissões, para todas as áreas, para você ter uma análise do contexto do processo. De que forma a OAB tem trabalhado para fortalecer a ética e a transparência na profissão? Bom, vamos começar pela ética. Nossa gestão, quando assumiu em 2022, pegou um caminhão de processos parados. Nós estávamos julgando, eu julgo no conselho, o conselho tem 2 papéis na ética. No conselho pleno, a gente julga os processos de exclusão de advogados e de reabilitação. E pedidos de inscrições que foram indeferidos. Então, isso é julgado no conselho pleno. Para tentar dar uma acelerada nos processos, a OAB São Paulo hoje tem 9 câmaras recursais. 8 que trabalham só com processo de ética. O que nós pegamos? E não estou nem fazendo críticas à gestão passada, que enfrentou um problema de pandemia e tal. Mas como que nós tentamos resolver o problema de ética? Julgando os processos que estão parados. Os processos de ética precisam ter a celeridade. Nós não podemos reclamar do Poder Judiciário e ter dentro de casa o mesmo problema. E nós pusemos para andar todos os processos. No final do meio, mais ou menos, do meio do ano passado, nós já estávamos julgando processos que deram entrada lá no Conselho no mesmo ano. Agilizou o processo. Agilizamos. Outra, nós abrimos a 28ª turma do Tribunal de Ética. É uma turma, isso é a primeira instância do Tribunal de Ética. É uma turma que é especializada em publicações na internet. Hoje, tudo que porque nós temos um código de ética rígido, inclusive para publicidade e tal, a gente tem um código de ética rígido. E
é natural que as pessoas vão avançando e estão cometendo muitos deslizes na internet. Então nós montamos uma turma especializada em analisar publicações da internet. Então a representação que diz respeito à publicidade na internet vai tudo para essa 28ª, porque são pessoas especializadas no assunto para dar uma resposta. Terceiro, levando cursos de ética para subseções. Então, aqui em Piracicaba, por exemplo, na gestão passada, nós já fizemos um curso de ética, vai ser feito agora, provavelmente no final de maio, começo de junho, vai ser mais uma vez ministrado aula sobre ética, para você poder instruir, principalmente os mais jovens, não que os mais velhos não precisem também, né? Mas o que a gente vê muito sendo avançado na internet vem muito dos mais jovens. Explicar para eles quais são os limites da ética, os limites que o nosso código de ética impõe. Você pode concordar ou discordar, você pode debater o assunto, mas você tem que cumprir à risca o que está no código de ética. E a transparência, estamos tentando fazer com que o advogado torne o seu contrato de honorários, o seu contrato de prestação de serviço, cada vez mais transparente. Eu fiz cerca de 30 palestras sobre contrato de honorários. Uma palestra que a gente só fala das cláusulas que são importantes no contrato de honorários. Então, ali a gente explica como você tem que tratar o cliente, dar transparência para ele, explicar para ele o que você vai fazer e procurar fazer um contrato de honorários bastante minucioso. Hoje, a questão da transparência, inclusive nós temos, a população tem um mecanismo que acabou ajudando ela, que é o Google. O Jus Brasil. Hoje, tacou no Google lá, aparece qualquer coisa, e se o advogado não cumpriu a transparência, vai estar escrito lá. Então é importante que o advogado tenha essa consciência também. Para o advogado Max Pavanello, a internet é terra de ninguém? Não. Pelo contrário. Aliás, eu escrevi acho que uns 2 ou 3 artigos sobre isso. Eu li o seu artigo, por isso que eu estou perguntando. Essa história de que a liberdade de expressão é ilimitada, não, tem limites. Tem limites nas ofensas. Nós escrevemos no mesmo dia, inclusive, saímos na mesma página. Isso, verdade. Quais são os limites? Os limites são primeiro, do Código Penal, porque nós temos crimes que impõem regras. Por exemplo, na Justiça Eleitoral você tem um monte de deputado, a Carla Zambelli foi uma das últimas, que foi caçada por divulgar fake news na internet. Nas redes sociais. Só que eu acho que nós estamos errando numa questão. Eu acho que a discussão não deveria estar no STF. A regulamentação disso, que está a cargo do STF, que está sendo julgada pelo STF, teve um pedido, hoje que eu digo na atualidade, teve um pedido de vistas do ministro André Mendonça, então por isso está suspenso o julgamento, mas nós estamos discutindo os limites no Tribunal no STF. E eu acho que o mecanismo correto seria o Congresso Nacional. Ali é que nós deveríamos discutir quais são os limites, tornar mais claro quais são os limites das redes sociais, principalmente, que hoje principalmente são as redes sociais, né? Facebook, Instagram e X. Acho que TikTok e o outro... Thread. Esse daí eu nem conheço direito, então eu não tenho dificuldade de analisar. Mas esses 3, você publica lá ofensas pessoais, ofensas às pessoas, e tem um artigo na Lei Geral da Internet que fala que a plataforma, por exemplo, o Facebook, só pode ser punido se ele for notificado pelo Poder Judiciário para tirar e não tirar do ar. A minha concepção, o que eu tenho defendido no artigo
foi publicado está escrito isso. Eu entendo que a Facebook, Instagram, X, as redes sociais deveriam ser tratadas como são tratados os jornais e a rádio. Por exemplo, se eu vier aqui falar mal de alguém, difundir alguma fake news contra alguém, o que vai acontecer? Posso ser processado. Mas a pessoa não precisa nem me processar, ela pode processar a própria rádio. Então ela pode escolher quem ela vai processar, se o Max, se a rádio ou se os dois. Hoje, nós só podemos, nas redes sociais, nós só podemos processar o difusor da fake news. Social. Só eu. Ou só o Max que fez a... Eu não posso processar o Facebook, Instagram e o X. Eu acho que a grande mudança que a gente tem que fazer é essa. Nós só vamos processar esses 3 se eles forem intimados para tirar do ar e não tirarem. Eu acho que a grande mudança que a gente tem que fazer na legislação é essa. O Facebook ser tratado igual ao Estadão. Que ele tem a mesma responsabilidade que os jornais, que as rádios, que as TVs têm. E respondam também. Porque assim, por que você só chama pessoas que você confia e que podem contribuir com o debate aqui? Porque você sabe que você tem uma responsabilidade. Então, o Facebook, a partir desse momento que ele tiver a responsabilidade civil também, ele vai controlar melhor as publicações que são feitas e não vai permitir os abusos que são feitos na internet. Max, mudando um pouco de assunto, daqui a um ano temos eleições novamente para presidente da República, para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Qual que é o caminho do PDT de Piracicaba para próximas eleições? Aqui nós teremos candidato. Ainda não tenho definido se a deputado estadual, se a federal ou se é os dois. Mas pelo menos um candidato nós vamos ter. E vai ser definido juntamente com a nossa estadual, que a eleição do ano que vem ela é organizada pela estadual, né? Porque é uma eleição nacional. Então, quem organiza, quem monta a chapa de candidatos é a estadual. O presidente estadual do PDT? É o presidente estadual do PDT. Eu preciso confirmar, porque na verdade era o Nakashima, mas ele renunciou. O Lupe está na... Provisória? O Lupe, ele é o presidente, mas está afastado por conta de ser ministro. Então eu confesso que o meu contato maior hoje é com o Ayrton, que é o nosso secretário-geral. Uhum. E eu trato sempre com ele. Honestamente, eu precisaria ver quem que está na presidência do PDT hoje. Mas é o Ayrton, né, que é o secretário-geral, que é o responsável pela montagem. Que é seu elo de ligação. Isso. Eu devo ter uma reunião com ele esse mês ainda para a gente definir, primeiro, qual o perfil de candidato que ele quer. Se quer alguém já com experiência de eleição, se é alguém para a gente preparar para a próxima eleição, se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, então, e se é deputado federal ou estadual. Então essas análises eu vou fazer junto e eu sempre sigo. Eu não sou daqueles presidentes que ficam batendo de frente com a estadual. Eu gosto de falar a mesma língua. Eu acho que ajuda. Max, o programa se chama Entre Aspas porque no final eu passo uma pegadinha com o entrevistado. Qual citação que marcou toda a sua trajetória de trabalho que mais marcou? Que é aquela citação que marcou você, que você leva para o seu dia a dia? É um dos 10 mandamentos da advocacia que fala assim: advogado, você é obrigado a defender sempre o direito. Mas se um dia o direito estiver em conflito com a justiça, busque a justiça. Essa é a minha frase que eu guardo para mim. Vamos lá de novo, fala de novo, que eu achei legal, achei interessante. A obrigação do advogado é lutar pelo direito. Mas se em algum momento o direito conflitar com a justiça, busque a justiça. Max, obrigado pela sua participação. Agradeço você por estar conosco. E suas considerações finais para
os internautas da TV Metropolitana. Ronaldo, assim, muito obrigado pelo convite. É sempre gostoso falar de direito, falar de OAB, falar de advocacia. É uma paixão que eu tenho. E falar com os internautas sobre um assunto que é a minha paixão é sempre prazeroso. No mais, que precisar de mim, que precisar de OAB, eu sei que o Fábio Moura vai te atender, mas também em São Paulo, se precisar de alguma informação lá da OAB São Paulo, estamos à disposição para contribuir. Max, mais uma vez, obrigado. Nós ficamos por aqui com mais um Entre Aspas com Ronaldo Castilho. Voltamos na próxima quinta-feira, às 19h30, no @TV Metropolitana de Piracicaba. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até mais.